Recapitulando, o MLSTP tem... Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, é a primeira intervenção que eu faço para a abordagem do programa do Governo e eu gostaria, antes da comunicação final que vou fazer, de antecipar aqui o reconhecimento profundo do espírito patriótico que moveu a Vossa Excelência e todos os membros do Governo a participarem deste desafio de 1 ano e 6 meses. E estaria a ser lacônico se daqui também não trouxesse, e isto em primeiro lugar, o reconhecimento da sapiência e do sentido do Estado que a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, teve na condução deste processo. Relativamente à educação, Sr. Primeiro-Ministro e Sr. Ministro da Educação, eu gostaria de fazer aqui algumas referências que me parecem muito importantes e que não vêm contempladas neste programa. Aqui eu vejo o ênfase importante na formação de professores, mas eu gostaria que o nosso sistema não descurasse em momento nenhum a oportunidade de, nesta dinâmica de formação de professores, para garantir a qualidade que os gestores da educação, estou a referir aos inspetores, metodólogos, sejam devidamente equacionados nessa perspectiva. Sob pena de nós termos uma educação, podemos ter sim como professores formados, mas sem agentes que controlam e que acompanham diariamente o funcionamento do sistema e desses mesmos professores. Eu tenho aqui a referência da Carta Política Educativa, visão 2022. E eu gostaria aqui de partilhar com Vossas Excelências um sentimento de realismo. Eu estive no fórum e eu sei que uma das perspectivas que temos, que foi traçada para a educação, é que em 2016, salvo erro, 10º ano, 9º ano será o ensino obrigatório. Nessa perspectiva, mais ou menos. E eu quero confessar, muito honestamente, que eu olhei para aquilo com algum ceticismo. E hoje o meu ceticismo é mais elevado ainda. Porque eu acho, do meu ponto de vista, que se nós fizermos ênfase na formação de professores, metodólogos, gestores de educação de uma forma geral, e conseguimos ter uma rede saudável, entre aspas, de escolas para o ensino obrigatório que temos já na nossa lei até 6ª classe, se nós formos capazes de garantir outras condições indispensáveis para funcionamento e garantia deste ensino obrigatório, eu acho que estaremos a dar um contributo significativo, sustentado e realista para aquilo que são os imperativos nacionais e das condições que realmente temos para fazer essas coisas todas. Eu não estou a ver-nos com capacidade para o ensino obrigatório 9º ano. Estou a dizer que a Abade tem que ter, São Joaquim tem que ter, os alunos de Porto Alegre têm condições de acesso e outras para essa garantia do ensino obrigatório a este nível. É um desafio. É um desafio. Uma coisa importante, Sr. Ministro, é a estatística da educação. Isto é um elemento que me parece indispensável e tem sido, do meu ponto de vista, fatal para a clarificação dos pontos em que está o sistema e de para onde nós queremos ir, o que é que já fizemos. Eu não quero tirar muito tempo aos meus camaradas da bancada. Eu vou entrar para um outro setor.
Juventude. Senhor Ministro da Juventude e Desporto, eu olhei aqui para o programa, parece-me ter havido um equívoco, mas se não, explicará melhor. Nós temos aqui na página 20, não percebi? Não, sobre nonos jogos já vou aí. Já vou aí. Nós temos na página 20, o penúltimo parágrafo. Relativamente ao desporto e criação do ambiente para a saúde física e psicológica, as políticas a prosseguir serão centradas na elevação dos atuais níveis de profissionalização. Eu estou a entender que seja, digamos, uma questão transversal para todo o setor da juventude e desporto. Depois vem garantia de funcionalidade dos mecanismos de participação cívica e espaço de opinião, incluindo o exercício pleno dos seus direitos. Penso que aqui não será especificamente para o desporto. Criação de um ambiente de relação institucional que promova a oportunidade de emprego a partir da orientação e apoio às iniciativas privadas e a própria instrumentalização dos mecanismos de transferência e absorção da tecnologia. Penso que aqui também não é uma referência ao desporto. Penso não ser. Mas, de toda maneira, o Sr. Ministro depois esclarecerá. Bom, mas já que eu estou também neste setor da juventude, eu gostaria de aconselhar uma coisa que pode ser retida, esse governo pode, nesta altura, isso tinha sido iniciado consigo, o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, eu fui Ministro da Juventude, tínhamos lançado incubadoras juvenis. Penso que era das coisas mais importantes para o empreendedorismo juvenil. Nós, quando, ainda nessa legislatura, no governo anterior, convidamos o senhor secretário de Estado da Juventude por aqui, era para partilhar com ele algumas ideias sobre incubadoras juvenis. E este projeto está lá no Recursos Humanos. Está lá. Passos concretos dados relativamente a isso, não conheço, mas penso que é uma oportunidade que pode ser aproveitada, caso acharem pertinente. Sobre os jogos da lusofonia. Eu penso, estou a sentir, vejo aqui escrito, que há uma assunção deste governo é a realização desses jogos. Senhor Primeiro-Ministro, a primeira vez que eu vi isso há poucos meses, eu ia tendo um ataque de riso. Para mim, se perfilou como uma das maiores anedotas do século XXI. Eu não conheço nenhum país do mundo que queira vender a sua imagem, que pensa num espaço temporal de 1 ano e meio, realizar jogos da lusofonia, com a dimensão que nós todos, pelo menos muitos, sabemos que esses jogos têm, das implicações que esses jogos têm. Senhor Primeiro-Ministro, a realização dos jogos da lusofonia significa ter aqui no país não menos de 600 pessoas. Aproximadamente. Estou a falar de atletas, estou a falar de jornalistas, estou a falar de pessoas que vêm para assistir os jogos, estou a falar de tudo isto. Agora, é preciso nós respondermos às questões seguintes. Como abrigar as pessoas que venham? Quais são as competências técnicas em termos de quadros que nós temos para acompanhar tecnicamente a realização desses jogos? E eu vou para aquilo que parece-me ser mais importante ainda. Quais são as infraestruturas desportivas à altura desses jogos? Em que modalidades vamos competir? E quando nós respondemos essa pergunta, em que modalidades vamos competir, então nós temos que dizer assim, São Tomé e Príncipe, no mínimo, tem que ter uma medalha de bronze. Não, mas isso é uma questão de dignidade.
porque só para um festival, organizamos aqui um festival, batamos as palmas, dançamos. Não é isso, eu penso que não é um festival de dança. Independente de ser um jogo de amizade, é um jogo de competição desportiva saudável. Temos condições para isso? Se eu fosse o lançador da ideia, a primeira coisa que eu fazia é o seguinte: eu perguntaria ao governo, numa perspectiva daqui a 8 anos, nós podemos começar a criar bases, para a realização dos Jogos da Lusofonia. Ia aos técnicos, ia às federações. Meus caros, temos condições técnicas para preparar atletas para daqui a 8 anos, ou no mínimo 6 anos, ou no mínimo ainda 4 anos, temos atletas para participar em diversas modalidades desportivas. E para isso, é uma questão de fundo, estruturante e mais importante. Não há nenhum país que faça jogos de lusofonia sem ter o desporto escolar que seja minimamente organizado. É lá onde se vai buscar valores, com os testes de eficiência física. Bom, eu gostaria de pedir ao Sr. Primeiro-Ministro que relançasse uma discussão interna e técnica sobre a oportunidade disso. Eu acho que ficaremos a ganhar mais se nós conseguirmos tomar uma posição mais realista em função das condições que nós, na visão correta, teremos daquilo que deverão ser esses jogos da lusofonia. Eu tenho um assunto sobre a comunicação social, não vou dizer muitas coisas também. Eu penso que o essencial parece que está aqui no programa do Governo, faz referência à necessidade de melhoria das condições de infraestruturas, equipamentos, de formação do pessoal. Eu gostaria de pedir encarecidamente ao Governo que fizesse uma revisão ao Estatuto de Rádios Privadas. Temos um Estatuto privado, foi na altura que fui Ministro até da Comunicação Social, que fosse revista a lei de imprensa. Este Governo anterior teve uma tendência de excluir toda a gente, todos os partidos, todas as forças políticas, todas as opiniões que contrariassem a posição do Governo. Transformou a televisão, e eu vou parafrasear o Sr. Ministro da Agricultura, que o ADI transformou a televisão em sua casa, em um quarto do seu poder. Em vez de transformar a televisão no quarto poder, transformou a televisão no quarto do seu poder. De facto, isto não dignifica e não dignificou a nossa democracia. E isso foi uma das coisas pequeninas que fez despertar outras e que levou à queda desse governo. Eu acho que a comunicação social deve estar aberta a todas as opiniões. Deve estar aberta aos partidos com assento parlamentar. E mais, eu acho, quando eu pedia quando eu sugeria a necessidade da revisão da lei de imprensa, é para permitir que mesmo aqueles partidos que não têm assento parlamentar possam ter um espaço para dizer alguma coisa. Vamos regulamentar, mas vamos criar oportunidade para isso. Eu digo isso porque nós somos democratas. E eu digo isso porque ninguém tem o direito de pensar que é o dono de todas as verdades. Os outros também têm a verdade. Sobre a comunicação social, eu não quero tirar mais tempo, eu vou pedir uma última coisa, que isso também é a nossa responsabilidade, que o Governo leve até as últimas consequências a forma catastrófica como a gestão da televisão TVS, a única televisão pública, foi feita. Pior do que isso, só na era medieval. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Estou a palavra para o deputado Gil Costa. Ok, obrigado, Sr. Presidente. Vou ser breve. Primeiramente, gostaria de agradecer a Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, pela explicação que deu cá, não só a mim, mas ao povo de Santo Tomé e Príncipe, sobre a questão do afretamento do avião. Porque se coloquei essa questão aqui
não era apenas uma preocupação minha, porque como noutra hora era dos deputados que caía muito em cima do governo, logo que essa questão veio à tona, há um sítio onde eu costumo estar para aprender, onde se discute muito a política, que é a Residencial Avenida, começaram a cair sobre mim. Vocês andaram a criticar agora este governo. E por isso, foi com este propósito que eu levantei a questão para que ficasse esclarecido, que não restasse dúvida, porque também confio no seu rigor, acredito no seu rigor. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Ministra, está esclarecida a questão. Não tinha nada contra si. Para falar um pouco deste terceiro eixo, a questão da comunicação social, Sr. Primeiro-Ministro, não podia deixar de falar. Primeiramente, para lhe felicitar, quando dizia que irá despartidarizar a comunicação social. Estranhou-me ver o secretário-geral do ADI criticar a comunicação social, mas aparecendo na comunicação social. Quando tinha as antenas da televisão para dizer que estava a ser censurado. Quando antes, nós mesmo aqui, éramos impedidos de criticar a comunicação social, porque o ministro tutela não aparecia, a bancada abandonava a sala para inviabilizar o debate, para que nós não tivéssemos direito à palavra ou poder exercer o nosso direito de informar o povo. Dizer ainda que a não existência de um Ministério da Comunicação Social no anterior governo imperou muitas ações. Porque fui diretor de gabinete do Ministro da Comunicação Social quando do governo do Dr. Rafael Branco. Estavam em curso algumas ações que deixaram de existir pelo facto de não existir o Ministério da Comunicação Social. Nem houve passagem de pasta, os dossiês não sabemos onde é que foram parar. Tínhamos feito uma visita de trabalho ao Portugal, eu pessoalmente chefiei a delegação em substituição do Ministro. Fizemos vários contactos, eu e a doutora Eugênia Alamão. Fizemos vários contactos com a SIC, com a TVI, com a agência Lusa, quase todos os órgãos de comunicação social de Portugal, para criarmos parceria, mas que depois não teve seguimento, porque não houve passagem de pasta e não houve Ministério da Comunicação Social. Espero que com este governo haja esse reenquadramento e que essas pessoas que têm algum conhecimento da matéria sejam chamadas para poder colaborar, para dar realmente um novo rosto à nossa comunicação social. Relativamente à juventude e desporto, não quero aqui felicitar o governo por aparecer no programa a implementação da lei de mecenado. Irei felicitar depois de ser implementado, mas é verdade que é uma situação preocupante. Como dirigente desportivo, antigo presidente do clube, hoje o meu clube está na 2ª divisão. É com muita tristeza que eu vejo o Santana Futebol Clube hoje na 2ª divisão, porque não temos uma política no país que possa permitir patrocínios aos clubes, que possa permitir a sobrevivência dos clubes, a sustentação dos clubes. Poucas são as pessoas, poucos são os empresários que patrocinam os clubes porque não têm contrapartida, e o nosso desporto, particularmente o nosso futebol, está cada vez pior por falta de investimento. Por isso, acredito e espero que a lei do mecenato venha realmente a ser implementado para voltar a dinamizar o nosso desporto e particularmente o nosso futebol. Como tenho pouco tempo, não vou ser mais longo, muito obrigado. Eu vou ser rápido. Página 20. 3.3, Comunicação Social e Direito à Informação. Apenas para lembrar que, infelizmente, o povo do Príncipe não goza desse direito à informação, porque por lá nós temos vários problemas com os sinais
de rádio e de televisão, e o pouco que ainda se assiste graças ao esforço do Sr. Teodoro, que é lá o responsável da CST, que tem feito um grande esforço. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer, agradecê-lo por tudo que tem feito. É um problema que eu já havia reclamado aqui quando o anterior governo nos apresentou aqui uma proposta de taxar. Ficámos sem saber se era taxar ou cobrar imposto. Na altura nós dissemos ao governo que não precisava de autorizações para taxar e se calhar se fosse para impostos, sim. Na altura já tinha chamado a atenção, não perdi tempo, de dizer que podia-se taxar a questão de televisão e de rádio em Santo Tomé, mas que no Príncipe ninguém iria pagar por um serviço que não beneficia. Portanto, e eu, Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, eu registrei uma frase sua há bem pouco tempo, a angústia de ir para a cama sem ouvir as notícias. E na linha do seu pensamento, eu vou avançar um pouco com coisas que até podem não ser muito relevantes, mas que de alguma forma faz parte da vida. A angústia dos amantes das telenovelas. Quando a novela termina num capítulo, numa parte muito boa e que a pessoa quer seguir no dia seguinte e TVS vai abaixo, também é um sofrimento. A angústia dos amantes do desporto. No próximo dia 13, se não me engano, vem aí um Benfica-Porto, Porto-Benfica, não sei quem vai receber, mas a única coisa que eu tenho certeza é que Benfica vai vencer. A angústia do amante de desporto lá na região autônoma do Príncipe, que não terá a possibilidade de assistir esse jogo por causa desses sinais. Daí que eu chamo a atenção, já houve várias promessas de sucessivos governos para resolver essa situação e até hoje continua na mesma. Eu gostaria que este governo desse uma atenção a este problema. Muito obrigado. Principalmente a preocupação dos amantes do desporto, e recordando uma música de um cantor angolano, ele dizia, a dado momento, se sabem tudo de Portugal, mas não sabem nada que passa no gira-bola. Portanto, nós nos preocupamos muito com o desporto. Eu, antes de iniciar a minha intervenção, gostaria primeiramente de desejar boas festas do ano 2013 a nosso elenco governamental, que tenham sucesso e êxito nos seus trabalhos e que tudo bom possa acontecer e que não esqueçam que nós estamos aqui para ajudar. Eu venho aqui para, no âmbito do programa do governo que estamos a discutir, portanto, nunca poderia deixar de passar essa oportunidade, porque nós temos uma equipa de futebol na Trindade e, portanto, Trindade Futebol Clube, nós sabemos que é uma equipa histórica, tem estado com grande dificuldade em subida da divisão, pelo facto de sucessivos governos ter estado a prometer o espaço para um campo de futebol e que nunca foi concretizado. Portanto, uma vez que acabaram com o campo de futebol e fizeram uma escola, que é de louvar, portanto, ultimamente tivemos já um espaço para a construção de um campo de futebol e, ao nosso espanto, o governo cessante, na pessoa do Sr. Secretário de Estado, ocupou espaço para fazer a sua moradia. Portanto,
Gostaria de apelar ao Sr. Primeiro-Ministro, junto ao Ministro da Juventude e Desporto, que pudessem viabilizar, tentar ver junto ao... portanto, como é que se podia resolver essa questão no sentido de nós termos um campo de futebol, ou então, eu não sei, se a memória não me falha, não sei se o secretário de Estado, na altura, quando ocupou o espaço, pudesse ter prometido que poderiam arranjar um outro lugar para tentarem construir um outro campo. Portanto, se o facto pudessem ver na Secretaria, nos dossiês, se existe algum projeto, alguma coisa com relação a isso. Portanto, que pudéssemos ajudar nesse sentido, porque nós temos grandes dificuldades. Isto carece muita despesa quando a equipa tem que se treinar, tem que se deslocar, e isto, portanto, tem estado a trazer grandes dificuldades para a nossa malta juvenil. Portanto, peço encarecidamente ao Governo que pudessem resolver essa questão dentro das possibilidades, portanto, que não pudesse ir na leva dos outros sucessivos governos que andaram a prometer que vão fazer e nunca fizeram. Portanto, este era um apelo que eu gostaria de pedir em nome da juventude da cidade da Trindade, neste caso, para a equipa de futebol da Trindade. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se eu tomo a palavra, é só para... Pronto, eu ainda faço parte do elemento do desporto. Eu queria, sinceramente, agradecê-lo por ter ajudado o Sr. Ministro, que ainda é jovem também, que hoje é o Ministro do Desporto, mas, muito sinceramente, dizer ao senhor que o desporto do nosso país quase temos, quer dizer, a direção, toda a gente é só virada para o futebol, que é o desporto, desporto que todo o mundo aí, sinceramente, hoje já temos até equipa feminina em todo o distrito e portanto, mas o que eu quero dizer com isso é que temos que dar uma mão ao desporto. O governo cessante prometeu tanto ao desporto e não se deu nada. Houve jogos aqui internacionais que o presidente da federação tinha que sacrificar e eu tenho conhecimento que, graças ao senhor presidente da República, é que ajudou os nossos atletas e tal, e o governo prometeu, não deu nada. Mas eu venho aqui com um propósito. O senhor, talvez é santomense, disse aqui que é santomense, nasceu aqui, vai trabalhar aqui, se morar aqui, vamos integrá-lo mesmo aqui, isto é muito importante. Eu queria que o senhor não fizesse a comparação com o outro primeiro-ministro. Tínhamos um jogo de taça de São Tomé e Príncipe, aqui no nosso país. O senhor ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada, como todos nós já sabemos, como não era santomense, havia um jogo no Gabão, seleção de Portugal, ia jogar no Gabão. O senhor abandonou-nos aqui em São Tomé e foi embora para Gabão assistir o jogo. Por isso, desde aquele momento, eu sei que aquele senhor é mesmo estrangeiro, não pode ser santomense. Deixou coisa do seu país, que em todo lado do mundo, todos os dirigentes têm a tendência de assistir o futebol quando é taça do país, oficial, jogo oficial, no seu país. Todos os dirigentes têm vontade de estar aí, coisa e tal, para assistir o futebol. E o senhor fulano e tal deixou o seu país e foi lá para outro país. Por isso, se fosse mesmo este senhor que está a falar agora, o Pires Neto, não sei, talvez, não vou dizer outro, mas é muito triste. Então eu quero pedir a este governo que dê uma mão ao desporto, ajudar todos os agentes desportivos, que nós temos, quer dizer, podemos criar mais incentivo, arranjar mais verba para o desporto, porque é necessário, com o desporto também é o desenvolvimento para todos nós. Eu peço ao senhor Ministro da Juventude que tenta esboçar mais um bocado sobre o desporto, chamar todas as pessoas que podem dar uma ajuda, que dê uma mão. Estamos à espera que o desporto cresça em São Tomé. Era só isso. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Antes de entrar na matéria que vim cá, queria apresentar um protesto pela maneira como o Sr. Presidente da Assembleia
referir só um facto importante que foi aqui anunciado pelo nosso colega deputado do Príncipe, que é a mais que certa vitória do Benfica sobre o Porto. Quanto aos outros senhores que vieram aqui levantar problemas com os seus clubes estarem na segunda divisão, quero também anunciar que está aberta uma nova época. Eu estou disponível para treinador. Podem estar seguros que vão subir de divisão. Senhor Primeiro-Ministro-Chefe de Governo, muito rapidamente, eu queria aflorar duas questões que eu penso que são importantes e que nos últimos anos fomos dando, no domínio da educação, muitos saltos em frente, a anunciar muitos projetos, muitas coisas boas, mas que não tenham, quanto a mim, assento na nossa realidade, sobretudo a realidade de recursos. Muita gente falou aqui do ensino superior. É verdade que é obrigação do Estado financiar esses estudos superiores. Muitos de nós hoje somos alguém porque tivemos possibilidade de ter propinas ou de ter bolsa para estudar. Mas há um momento que o Estado tem de tomar decisão face aos seus recursos, que são escassos. Nós continuamos a dar bolsas para as pessoas se formarem em gestão, direito, peço desculpa, e outras disciplinas. Quando olhamos para o panorama, eu creio que o senhor deputado que falou antes de mim referiu-se a isso, mas eu queria pô-lo de maneira mais direta. Quando nós temos falta de engenheiros, temos falta de matemáticos, temos falta de físico, químicos, biologia, geologia, eu acho que o Estado, dando oportunidade a todos, devia todos os anos fazer uma lista daquelas disciplinas que ele poderia, para as quais estão abertas bolsas de estudo. Para ao mesmo tempo que satisfazemos as necessidades do cidadão, vamos atendendo às necessidades do país em geral. E nisso de saltos, também me preocupa a questão do ensino técnico profissional. No programa é feita uma alusão assim breve, mas eu acredito que nós temos de investir muito mais no ensino técnico profissional. No ramo da agricultura, da pecuária, de operários especializados. Hoje é muito difícil, só para as nossas necessidades, encontrar muitos bons eletricistas, muito bons pedreiros, que em outros países são profissões muito bem pagas, às vezes muito bem, melhor pagas do que formações superiores. Também não tocamos na questão da cultura. Eu sei que os recursos são muito escassos. Eu tenho algumas dúvidas se neste momento da nossa história possamos ter uma verdadeira lei do mecenato. Os impostos vão buscar o que podem. Eu não sei quando abrimos esse espaço, o que é que fica. É uma questão delicada. Eu, pessoalmente, não queria lançar muitos foguetes antes dessa questão ser devidamente estudada e ver as possibilidades reais da sua implementação para ter impacto que todos nós desejaremos. Mas, no que diz respeito à cultura, eu acho que é extremamente importante. Não só para a nossa identidade, mas outra vez ligando tudo que precisamos ligar aqui para o desenvolvimento, promoção do nosso turismo, para tudo o que queremos fazer. Eu acho que temos de fazer um esforço adicional no domínio da cultura. Estamos com jovens, apesar de tudo, muito criativos. E às vezes é só um pequeno estímulo que é preciso para que eles desabrochem e comecem até a trazer recursos para o país.
Não excluo que gente apareça um cantor famoso aqui que ganhe milhões, não sabemos, mas é preciso dar-lhes alguma oportunidade. E no domínio da imprensa, eu gostaria de referir-me a um sector que eu conheço bem, que é a imprensa escrita. O país precisa de ter jornais de mínima, com qualidade mínima, e não temos aqui capacidade de impressão instalada. Até há pouco tempo havia uma empresa nacional que nos fornecia esse serviço, tem certamente alguns problemas, mas precisamos de capacidade de impressão aqui, não só para jornais, para livros, para revistas. Isso ia também dinamizar a nossa imprensa escrita. Eu gostaria que, na medida do possível, isso fosse atendido. E no que diz a respeito à comunicação social estatal, era urgente que nós puséssemos autoridade no sector, quer na televisão, quer na rádio, prover-lhes de uma direção profissional, isenta, que faça verdadeiramente um serviço público que o nosso país precisa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. Há uma questão que eu queria aconselhar o Governo, que e a nós todos. Há uma questão que é o acordo ortográfico de língua portuguesa. Nós estamos numa situação hoje no país em que estamos a escrever, cada um escreve como quer. Uns estão a usar a antiga ortografia, outros escrevem de acordo com o novo acordo. Nós temos de tomar uma posição. O acordo, eu venho acompanhando o acordo já desde 1986 como delegado. Nós ratificamos o acordo, mas não o metemos em vigor. O acordo não está em vigor, porque isso implica custos, sobretudo em materiais escolares, os livros escolares, etc. Mas acho que os outros países estão muito preocupados com isso e nós temos de tomar uma posição. É um alerta para que o Governo adote o acordo como algo em que nós devemos militar. Por outro lado, só quero dizer-vos uma coisa, em relação à cultura, só falar de um exemplo, outra vez falar de Cabo Verde. Cabo Verde vai concorrer para a Morna como património da humanidade. Vocês estão a ver o alcance. Nós temos a rumba, que é só nossa. A cubana é outra coisa, o congolês é outra coisa, e ela reflete a nossa realidade. Quando é que o São Tomé se pensa fazer o mesmo em relação à rumba? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Vou pedir a sua indulgência, mas vou procurar ser rápido. Na esteira, Sr. Presidente, esta minha intervenção não será para o Governo, mas sim para o povo de São Tomé e Príncipe, que façam atenção a essas questões. Como dizia o colega deputado da bancada, o Felício Leite, da atitude de um ex-dirigente desta República, mais grave ainda, titular da pasta do desporto, o ex-secretário de Estado, que prometeu lutar para o desenvolvimento do desporto. Recordo muito bem ter visto na televisão este mesmo secretário de Estado, com o aparato da comunicação social, anunciar a construção de campo de futebol na Trindade, exibindo terreno, coisa, prometendo ao povo que ia construir o campo. Este mesmo secretário de Estado, responsável da área, teve a coragem de pegar o mesmo terreno que devia destinar-se à construção de campo de futebol para construir a sua habitação. Onde é que está a autoridade moral para hoje estar a falar, a criticar e aparecer na comunicação social como se fosse o detentor da moral? É necessário que o povo saiba isso. E não entendo como é que os residentes do distrito de Mesoche conseguem lidar com essa situação. Sobretudo, parece que o mesmo indivíduo é o secretário distrital do partido ADI no distrito de Mesoche. É grave isso. E o povo
deve estar atento a essas questões. Senhor Presidente, agora a sua indulgência para duas questões rápidas, Senhor Primeiro-Ministro, agora sim para o Governo, a questão ainda da comunicação social. Muita gente tem reclamado sobre o facto de deixarmos de ouvir o nosso hino nacional na abertura das emissões da TVS. Não sei, tecnicamente, porquê desta situação, mas, se for possível, se justificar, gostaria que essa situação fosse retomada. Mais ainda, Sr. Primeiro-Ministro, porque temos que admitir que muita gente não sabe cantar o nosso hino nacional. Deixou-se de cantar nas escolas. Se fosse possível, que não fosse só instrumental, com letra cantada, para nós irmos habituando ao nosso hino. Agradeceria que esse expediente fosse feito, Sr. Primeiro-Ministro. Outra questão rápida relacionada com o desporto, visando os Jogos da Lusofonia, as obras do nosso Estádio Nacional 12 de Julho estão por concluir. Há uma questão muito importante, que é a pista de tartan para a prática do atletismo. Neste momento só tem Alcatrão. Parece que há um problema com a última fase da verba para que a empresa possa concluir as obras. Se estamos a pensar realmente em organizar os Jogos da Lusofonia, Sr. Ministro de Tutela, Sr. Primeiro-Ministro, que encontrem forma de, junto à empresa, resolver a situação para permitir que tenhamos realmente a pista de tartan. Obrigado, Sr. Presidente. Espero não ter ultrapassado o tempo. Obrigado. Do 15º Governo, em matéria de relações externas, é um programa objetivo, incisivo e suficientemente global para abarcar importantes ações. E nós vimos, há três grupos de questões, mas queríamos, em relação ao reforço das relações diplomáticas, que nós nos encaminhássemos para o reforço de relações com os países emergentes, em busca de oportunidades para São Tomé e Príncipe. Vamos ser muito breves. Outra questão importante em relação à diáspora. Sabemos que a Europa enfrenta uma crise grave, crise económica, financeira, e que a diáspora está com problemas. Há santomenses que querem regressar ao país. Quem diz santomenses diz também os outros, portanto, grupos de outros países estrangeiros que querem regressar ao seu país. E, nesse aspecto, que apoios o Governo poderá... Acho que o Governo deve encarar essa questão e ver que apoios deverá conceder a esse desejo de regresso ao país. Por último, uma questão que foi muito badalada e que nós, ao fim e ao cabo, até hoje, os santomenses perguntam o que é que verdadeiramente aconteceu. Muito se falou do Kosovo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito se falou do Kosovo, mas falou-se de acordo diplomático, falou-se de reconhecimento do Kosovo, falou-se também que isso teria implicado uma série de concessões às pessoas que assinaram, falou-se de São Tomé e Príncipe. Gostaria de saber, por parte do Governo, o que é que verdadeiramente aconteceu. Eu gostaria, falando em nome dos santomenses, creio que toda a gente está na expectativa de saber se este Governo tem ou não informações concretas a esse respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou o Primeiro-Ministro-Chefe do Governo. Não, sobre as relações exteriores, acho que o programa está bem explícito e está tudo o que nós desejaríamos que o país fizesse e desejasse sucessos no cumprimento dos objetivos que estão aqui fixados. Sobre a questão que o Sr. Deputado Albertino Bragança se referiu, o que eu queria dizer é que é muito importante
daqui para o futuro, que o país fale a uma só voz. Nas relações internacionais, o que conta são as posições do Estado da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe. E não pode haver duas vozes. Quer dizer que deve existir uma intensa, e eu diria até íntima, colaboração entre os órgãos de soberania que atuam nessa área. E aí também eu queria incluir a Assembleia, que tem relações externas importantes e que pode desempenhar um papel importante. Mas para isso temos de estar todos sintonizados naquilo que nós queremos para o país e que cada um de nós, cada instituição, cada órgão, faça a sua parte. E, nesse sentido, somos todos agentes dessas relações, mas tem de haver um fio condutor e uma articulação cuidada dessas posições. Para dizer sem querer substituir-me ao governo, eu sou estudioso de relações internacionais e essa questão do Kosovo sempre me preocupou. E eu digo, se quiser ir para um site da internet de kosova.org ou no Wikipedia, chega ao Kosovo, vê lista de países que reconheceram o Kosovo, vai ver lá Santo Tomé e Príncipe, depois carrega numa adenda, uma coisa que está lá, vai lá aparecer uma resolução do Conselho de Ministros a dizer que reconhece que o assunto será levado à ratificação das autoridades competentes. Penso que está tudo dito sobre essa matéria. Sobre o ponto 5, que eu tinha me encarregado da bancada de frente, eu queria somente felicitar o Sr. Primeiro-Ministro por, de maneira clara e transparente, colocar isso a esta Casa Parlamentar e, através de nós, ao nosso povo. Eu acredito que a esperança do nosso povo passa pela implementação disso e a maneira como o Sr. Primeiro-Ministro aborda isso me parece convincente. É uma coisa que está articulada, está pensada e, sobretudo, porque prevê, o último parágrafo é claro, prevê um processo de planificação nacional, prevê inclusão de todos os santomenses nesse processo, porque se vamos ter um futuro melhor, serão todos os santomenses a participar disso, a fazer isso com os santomenses, como o senhor costuma dizer, para os santomenses, e aí sim, eu acredito que se avançarmos nessa área, como penso que há possibilidade de fazer, o nosso futuro pode ser diferente, o nosso futuro pode ser melhor. Eu gostaria de felicitar vivamente o Sr. Primeiro-Ministro por essa decisão. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer aos senhores deputados pelas questões levantadas aqui, algumas em jeito. Nós estamos ainda a encerrar, portanto, mesmo que faça referência muitos itens. Exatamente, estou a fazer. Aqui. Precisão feita. Não estou a fazer. Precisão feita relativamente às. Portanto, os últimos eixos em discussão. Portanto, houve intervenções relativamente ao desporto, relativamente à juventude. Nós dizíamos, e o senhor Presidente da Assembleia estará certamente lembrado que a juventude era o motor da revolução. Era a revolução. Hoje os tempos são outros, não é revolução, mas há desenvolvimento. E a juventude tem sempre esse papel. Hoje é o desenvolvimento, a luta, a batalha pelo desenvolvimento, num país maioritariamente jovem, e de outra forma não poderia ser. Nós teríamos que consagrar
portanto, uma atenção especial na nossa juventude. E se não o fizermos, nós teremos problemas muito sérios. E digo aos senhores deputados que, com olhos de ver, quando saio, ou por outro, melhor dizendo, quando vejo, portanto, os estudantes saírem do liceu, do nosso liceu técnico, a quantidade de jovens que nós temos e o que está diametralmente oposto com aquilo que nós podemos oferecer a esses jovens. O crescimento do desemprego, nós temos realmente que ficar assustados, porque temos muita gente, muitos jovens, sem emprego, os jovens que vendem nas ruas, ou que são levados a ter atividades para sobreviverem. Muitas vezes o que acontece é que a polícia não os deixa vender lá onde vendem. Portanto, eu compreendo, numa preocupação de manter alguma ordem. Mas, se nós não buscarmos alternativas para esses jovens, alternativas credíveis para esses jovens, nós teremos uma convulsão social. E temos que ter a consciência exata da situação que o país tem, da nossa fraca capacidade de gerar emprego para lutar de forma sustentada contra o desemprego. Nós temos que ter a capacidade suficiente para, sobretudo, encontrar alternativa para esses jovens, porque, ao não fazer, nós teremos, portanto, o futuro comprometido, e os jovens não serão o motor do desenvolvimento, não estarão aptos para o desenvolvimento que nós almejamos. E daí a importância, efetivamente, da política do governo em direção à juventude, e termos consagrado um ministério, ou retomado a ideia de que deve haver um ministério que se preocupe com a questão de políticas para a juventude, porque a nossa população, o nosso país, é maioritariamente um país de jovens. Eu tomei boa nota da preocupação relativamente aos jogos aos não jogos da lusofonia. É uma questão que nós encontramos e que nos preocupou. Seguíamos, sem pensarmos ser responsáveis pela governação desse país, seguíamos os debates, as contradições nos órgãos de comunicação social relativamente à factibilidade ou à preparação do país para receber os jogos da lusofonia. Achamos que é uma responsabilidade grande, não há dúvidas nenhuma. Por isso é que nós criamos uma espécie de comissariado para os jogos da lusofonia. Estamos a pensar em comissários, na mobilização, por exemplo, essa questão, não só como uma preocupação do governo, mas como uma preocupação de outros órgãos de soberania. Porque se esses jogos forem um fiasco, é o país que estará em causa. Portanto, o governo, evidentemente, como órgão executivo, mas se tivermos uma prestação que seja uma prestação, portanto, todo o país portanto, terá o ónus. E é por isso que estamos a ponderar seriamente, portanto, desde logo criamos, portanto, um comissariado para os jogos da lusofonia. Mas vamos, portanto, tomar em consideração o que foi dito aqui, reavaliar a situação e decidirmos em função dos resultados a que nós chegarmos relativamente a essa questão. Política externa. Nós dissemos que a política externa virada para captação, digamos, de meios para podermos financiar o nosso Orçamento Geral do Estado numa ótica, numa perspectiva de uma política transitória, porque é matéria assente que nós não vamos continuar de braços estendidos. Nós temos que encontrar uma solução, temos que procurar os nossos recursos
deverão ser bem empregos para que saiamos da situação em que nós nos encontramos. Portanto, vamos continuar a fazer esforços no sentido de ajuda externa, mas temos que contar com as nossas próprias forças. Então, enquanto instrumento da afirmação, digamos, da nossa soberania mesmo, como um pequeno Estado insular, enquanto meio para levarmos aos nossos concidadãos que se encontram espalhados pelo mundo aquilo que nós fazemos e protegermos, sobretudo, protegermos os nossos cidadãos. O que não fazemos, se calhar, da melhor forma, da forma como eles merecem, nós vamos utilizar esse instrumento para melhorar aquilo que até hoje temos estado a fazer. Nós vamos refletir conjuntamente, porque, como disse bem aqui o Sr. Deputado Joaquim Rafael Branco, a política externa não é o apanagem do Governo. A política externa envolve a responsabilidade do chefe de Estado que representa São Tomé e Príncipe nas relações internacionais, e eu não posso comprometer São Tomé e Príncipe nas relações internacionais sem o aval dos órgãos que têm competência nessa matéria. Bom, a questão do Kosovo, confesso que nós temos as informações que foram dadas aqui correspondem à verdade. Isto é, houve uma decisão, houve uma resolução do Conselho de Ministros a reconhecer o Kosovo num documento que foi assinado pelo Sr. Ministro da Justiça. Suponho que ele terá tido o aval do Governo, os plenos poderes do Governo para o fazer, não é? Apenas estranhamos uma coisa, que foi ter constatado que o papel timbrado no qual consta o texto é o papel timbrado do Ministro, Secretário-Geral do Conselho de Ministros, mas a assinatura é, efetivamente, a assinatura do Sr. Ministro da Justiça. Não é? São pluros distintos, mas isso tem, portanto, só o Governo anterior pode explicar o porquê dessa ginástica. Nós até agora não sabemos. Portanto, isso é uma matéria para ficar esclarecida e que os seus deputados, naturalmente, serão devidamente informados quando tivermos a mais ampla informação sobre essa questão. Porque quero dizer-vos muito franca e sinceramente que, pelo menos no que me disser respeito e ao meu Governo, não pode haver prostituição diplomática. Ou nós fazemos as coisas com coerência, e volto a dizer que o país falará de uma só voz, porque é algo no seu interesse, portanto não pode haver cacofonia, portanto estão lá expedientes paralelos. Se há uma matéria que merece, portanto, o consentimento do Estado santomense, e que entra na lógica daquilo que é a política definida pelos atores, pelos responsáveis do Estado dessa matéria, a coisa será feita com cabeça, tronco e membro, e será feita com a tramitação devida, e não deve haver, pelo menos com este Governo, qualquer equívoco, e nós não figuraremos na lista de países que têm expedientes, adotam expedientes para resolver outros problemas que depois não sabe exatamente o que é. Não. Se devemos relacionarmos com o Estado, esse relacionamento com o Estado deve obedecer a critérios bem definidos e, sobretudo, que o Estado santomense fique dignificado. Essa será a nossa maior preocupação. Portanto, digamos, é um passo para a normalização desses aspectos todos que eu chamaria de situação anómala da política externa de um país, e vamos fazer todos os esforços
Portanto, contrariamente àquilo que é dito aos quatro ventos, de que isto é um governo para poder de moço de recado, não é, isto não é nenhum governo de moço de recado, nem coisa alguma. Isto é um governo emanado da representação parlamentar, que seguirá os preceitos constitucionais, que sobretudo está interessado na dignificação externa e interna do país. Sempre com vista ao respeito dos interesses, dos nobres interesses do povo santomense. E essa questão será clarificada, volto a dizer, no seu devido tempo, como outras questões que são do interesse do Estado. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que se me oferece dizer sobre essa matéria. Muito obrigado pela vossa atenção. Após debate tão profundo e incisivo, no contexto do qual as questões foram abordadas com a paixão que só a verdade pode proporcionar, permita-me que diga o que penso estar na mente de todos. Valeu a pena ter ousado avançar com determinação e patriotismo no sentido de ultrapassar os obstáculos que se levantavam à nossa democracia. Embora o fizemos, pois com isso demos aso à atual situação, marcada pelo surgimento deste governo, que pelos pontos fulcrais do programa ora apreciado, nos concede a garantia de que não se repetirão os equívocos protagonizados pelo anterior, os quais estiveram na origem da sua queda. Senhor Primeiro-Ministro, por tudo quanto acabo de dizer, desejo ao seu governo e também aos membros que constituem felicidades no futuro, uma boa prestação à medida das expectativas do povo de São Tomé e Príncipe, dizendo uma vez mais que poderão contar, como sempre, com o apoio aberto e franco da bancada parlamentar do PCD, pois esta é uma aposta que temos para o futuro. Muito obrigado. Da mesma forma, convido o Sr. Líder Parlamentar, o MST, para referir as palavras dos representantes da bancada do MST. Senhor Primeiro-Ministro, antes de essa referência final, eu gostaria de pedir encarecidamente que o Governo se providenciasse no sentido de que este debate que tivemos aqui hoje possa ser ouvido pela nossa população através da televisão. Porque receamos que ainda possa existir censuras propositadas e muito bem direcionadas a favor de um passado recente. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Excelências, o exercício que acabamos de fazer emerge das obrigações constitucionais e estatuídas no artigo 219.1.2 e o artigo 220, todos do Regimento da Assembleia Nacional, e a 1 ano e meio do fim da legislatura, é consequência de uma política irresponsável do ADI, que não tem sentido de poder e despido da noção de Estado no pleno século XXI. Atitude de cariz medieval. Basta ver e observar o que aconteceu nesta sala hoje por parte dos senhores deputados do ADI. Atitude pacóvia e semelhante ao ritual de certas tribos trajadas de tanga. Como dizia o outro
ser neófito na política é pior que burrice. Fomos, o MLSP-PSD, acusados de assalto ao poder. Afirmação bacoca e patética. Foi atitude de exclusão, de frágil capacidade política e de déficit democrático da liderança do ADI que despertou em nós o sentido patriótico na defesa do Estado, na proteção da democracia, na travagem da violação das leis da República e de aumento de suspeita de cargos que indiciam a corrupção e de dilapidação de bens públicos. O 15º Governo Constitucional surgiu no espírito patriótico. Daqui, uma mensagem de reconhecimento ao comportamento de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, como verdadeiro chefe de Estado. Foi a mestria do chefe de Estado. Foi o sentimento patriótico do MLSP-PSD, do PCD, do MDFM e a compreensão do nosso povo em geral que contribuíram para debelar a crise. A aceitação da sua parte, Sr. Primeiro-Ministro, para liderar este governo e a não recusa de fazer parte da equipa por parte de todas as senhoras e senhores ministros deste 15º Governo Constitucional, relevam, de igual modo, o sentido patriótico da vossa parte. O conteúdo deste programa reflete o conhecimento que o Governo tem da nação. Gostaríamos, contudo, de ter aqui todas as bancadas para travar o contraditório necessário. Fomos educados assim. Mas, infelizmente, a bancada do ADI não entende, não sabe o que é estar num regime democrático. Porém, estamos convictos que, acima de tudo, os termos do programa refletem o que o país exige e necessita. O enfoque ao capital humano, o enfoque dado à justiça e à defesa enquanto setores pilares do Estado merecem a nossa especial atenção. Relevante é o tratamento dado aos outros setores e, em especial, a tendência programática nos setores das finanças e economia em geral, estabilidade macroeconómica, crescimento económico, formação e valorização dos recursos humanos. É com agrado que sentimos uma preocupação acrescida com a comunicação social pública que o governo do ADI transformou no seu quarto. Gostaríamos, ao terminar, de desejar ao Sr. Primeiro-Ministro, que é muito respeito, aos senhores membros do governo, muito êxito e deixar-vos alguns conselhos. O primeiro conselho, o programa que nós aqui aprovamos, recebemos de bom grado, temos a consciência, eu quero dizer-vos, absoluta, que tudo que está aqui não será passível de ser realizado num ano e meio. Aliás, é dos poucos programas que aparece aqui com uma visão prospectiva. É um programa que nos dá algumas linhas de caminho para o futuro. É preciso racionalizar e hierarquizar muito bem e mesmo algumas ações aqui programadas reequacionar a possibilidade da sua realização. Segundo conselho, respeito escrupuloso às leis da República. Terceiro, respeito aos órgãos de soberania, aos outros órgãos de soberania, a quem, muitos deles, o governo deve, entre aspas, alguma obediência. Quarto, modéstia. Quinto e último, coragem
e muito boa capacidade da equipa para a realização daquilo que estamos aqui a falar. Muito obrigado. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, eis-nos chegados ao fim da apresentação do programa de governo. Eis-nos na reta final para a plenitude das competências deste governo perante esta augusta Assembleia. Permitam-me, pois, agradecer penhoradamente Vossas Excelências pelo contributo e enriquecimento que deram ao programa do 15º Governo da Assembleia Nacional. Tomamos boa nota de tudo quanto foi dito, no sentido do seu enriquecimento, em prol do bem-estar, do progresso social, económico e cultural do povo santomense. Gostaria de reiterar a esta augusta Assembleia tudo quanto nós dissemos aqui sobre o que será a nossa conduta à testa do Estado rumo à sua dignificação, rumo ao resgate dos valores que devem estar na base do funcionamento de um Estado de Direito Democrático, rumo à criação de um ambiente de entendimento alargado em São Tomé e Príncipe, rumo, portanto, à criação de consenso relativamente àquilo que é importante e é estruturante para o nosso devir coletivo. O Governo sai deste debate consciente do apoio de Vossa Excelência, indispensável à sua ação governativa. O Governo sai também consciente das dificuldades que encontrará certamente perante uma situação económica extremamente difícil, perante um país onde tudo é prioritário, um país com fraturas sociais enormes, mas também convicto de que é possível nós mudarmos o destino desse país. É possível, com todo o povo, com a vontade de todos, trilharmos novos caminhos para um São Tomé e Príncipe melhor, próspero para toda a gente, onde a solidariedade não será uma palavra vã, mas estará nos atos de todos os dias, por forma a podermos debelar a pobreza extrema em que vive uma grande parte das nossas populações, de forma a que as nossas crianças tenham mais e melhores escolas, de forma que o pão chegue à boca de todos, de forma a que a saúde não seja uma miragem, de forma a que nós possamos reduzir substancialmente as doenças que ainda assolam uma parte importante da nossa população. Estamos cientes das nossas dificuldades, mas estamos convencidos de que, com humildade, com espírito dialogante, levaremos este barco ao bom porto.
senhores deputados, senhor Presidente, um bem-aja a todos. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.